Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais um programa Palavra Viva, pela Rádio Passo do Vale 95.1, bem como também pelo meu canal no YouTube, Miqueias Alves. Estamos também dando seguimento aqui à nossa série falando sobre os pilares da Reforma Protestante, que nós iniciamos na semana passada. Estamos dando seguimento nessa semana e hoje falando sobre o Sola Gratia, ou somente a graça. Então não percam, não saiam daí, nosso programa está uma benção. Agora, pela Rádio Paz do Vale 95.1, está no ar o programa Palavra Viva. Muito bem. E você pode participar também do nosso programa, você pode mandar a sua mensagem aqui para nós. Nós queremos conhecer você, saber de onde você fala, de onde você nos ouve, que sempre é uma grande satisfação ter a participação de todos vocês. E você pode fazer isso pelo nosso WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Mande a sua mensagem, que nós queremos muito te conhecer. Nós vamos ouvir, sem perca de tempo, os nossos patrocinadores e logo em seguida fazendo a exposição da Palavra de Deus. Agradecemos aqui os nossos patrocinadores que têm muito nos ajudado. E também, se você desejar nos ajudar a patrocinar este programa de rádio, anunciando a sua empresa ou nos dando uma oferta voluntária, entre em contato com a gente pelo WhatsApp 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Ou nos envie uma oferta pelo Pix 12 99192 5941. 12 99192 5941. 12 99192 5941. Agradecemos aqui o Pinda Baterias, situado na Avenida Doutor Fonte Júnior, 1149. Maria Áurea, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 3648 8135 ou 12 99191 3026. Bateria somente para carros a partir de R$ 150 com troca, em até 3 vezes sem juros. Tratar com Neide Ramos ou Cláudio Bueno. Também agradecemos a Mercearia Betel, situado na Rua Bulgária 355, Pazim, Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98896 3701. E atenção lancheiros, produzimos o melhor pão de hambúrguer da cidade. Tratar com Wesley. Agradecemos também a Serralheria Venâncio. Telefone 12 98222 2300. Tratar com Cláudio Venâncio. Para confecção de portão basculante, grade, portão de correr, cobertura de policarbonato e toldos. Agradecemos também a Dona Maria Bolos e Salgados, situado à Avenida CTI 205, Bonfim, Taubaté, São Paulo. Telefone 12 3624 2875 ou 12 99230 5387. Facebook e Instagram, Dona Maria Bolos e Salgados. Lá eles possuem bolos decorados, bolos secos, bolos fitness, salgados fritos e assados, doces tradicionais e personalizados e bolos temáticos com pasta americana. Agradecemos aqui também a Gilear e Engenharia, situado na Galeria Barão, Box 14, centro de Pindamonhangaba, São Paulo. Telefone 12 98105 4725. Tratar com Eliel Ferreira para aprovação de projetos, desmembramento e unificação de lote. Graças a Deus. Então vamos partir agora para a exposição da Palavra de Deus.
Eu quero ler um texto com vocês para falar sobre o somente a graça, o sola gratia. Texto muito conhecido de vocês, que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o versículo de número 20, carta de Paulo aos Romanos, o verso 20, que diz assim: Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Onde o pecado abundou, superabundou a graça. Bendito seja o nome do nosso Deus. Eu quero começar a nossa exposição fazendo aqui, em primeiro lugar, uma indicação de leitura para vocês do livro O Evangelho Maltrapilho, de Brennan Manning. Esse livro, que é um best-seller no mundo todo, a respeito do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu particularmente tenho um apreço muito grande com esse livro. Existe um Miqueias antes e um Miqueias depois da leitura desse livro, e que pelo menos uma vez por ano eu leio esse livro, porque ele renova minhas forças, ele renova a minha fé em relação à graça de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo, ao plano de salvação. Ele exalta de uma maneira sublime a graça de Deus. Mas eu devo advertir a vocês que talvez tenham o anseio de ler esse livro ou de adquiri-lo. Esse livro aqui, inclusive o próprio Brennan Manning, já falecido, ele, no começo do seu livro, eu quero até ler aqui, ele dá algumas palavras introdutórias, dizendo para qual público ele está escrevendo esse livro, porque muitas pessoas, ao lerem esse livro, são tão confrontadas, são tão humilhadas, porque a graça de Deus nos humilha, ela tira de nós toda a prepotência, a arrogância, o orgulho, a soberba. Ela mostra quem de fato nós somos e exalta então assim a obra de Cristo, o amor de Deus para conosco, que tem muita gente que tem dificuldade de entender isso. Porque muitas vezes as pessoas acham que a graça de Deus ela é algo simplesmente talvez artificial, ou algo não material, não concreto. E aí mora o maior engano de todos nós. Talvez muitos cristãos não entenderam a graça de Deus ainda, e por isso tem medo de encarar o fato de que a graça de Deus nos basta. Não existe mais nada importante a ser revelado a nós, a não ser a mensagem da graça de Deus. Aí ele diz assim, nas suas palavras introdutórias para os leitores desse livro, ele diz assim: o Evangelho Maltrapilho foi escrito com um público leitor específico em mente. Este livro não é para os super espirituais, não é para os cristãos musculosos que têm John Wayne como herói e não a Jesus. Não é para acadêmicos que aprisionam Jesus na torre de marfim da exegese. Não é para gente barulhenta e bonachona que manipula o cristianismo a ponto de torná-lo um simples apelo ao emocionalismo. Não é para os místicos de capuz que querem mágica na sua religião. Não é para os cristãos aleluia, que vivem apenas no alto da montanha e nunca visitaram o vale da desolação. Não é para os destemidos que nunca derramaram lágrimas. Não é para os zelotes ardentes que se gabam com o jovem rico dos evangelhos. Guardo todos esses mandamentos desde a minha juventude.
Não é para os complacentes que ostentam sobre os ombros um sacolão de honras, diplomas e boas obras, crendo que efetivamente chegará lá, ou chegaram lá. Não é para os legalistas que preferem entregar o controle da alma às regras a viver em união com Jesus. O Evangelho maltrapilho foi escrito para os dilapidados, os derrotados e os exauridos. É para os sobrecarregados que vivem ainda mudando o peso da mala pesada de uma mão para outra. É para os vacilantes e de joelhos fracos que sabem que não se bastam de forma alguma e são orgulhosos demais para aceitar a esmola da graça admirável. É para os discípulos inconsistentes, instáveis, cuja azeitona vive caindo para fora da empada. É para homens e mulheres pobres, fracos e pecaminosos com falhas hereditárias e talentos limitados. É para os vasos de barro que arrastam os pés de argila. É para os recurvados e contidos que sentem que sua vida é um grave desalento para Deus. É para a gente inteligente que sabe que é estúpida e para discípulos honestos que admitem que são canalhas. O Evangelho maltrapilho é um livro que escrevi para mim, mesmo e para quem quer que tenha ficado cansado e desencorajado ao longo do caminho. Já dá para você perceber aqui que esse livro vai tocar nas áreas talvez mais sensíveis da nossa espiritualidade e vai nos confrontar do início ao fim, mas que vai com certeza nos enriquecer com o seu conteúdo. Porque falar da graça de Deus não é um assunto muitas vezes agradável aos ouvidos de alguns. Sobretudo porque nós queremos méritos, nós queremos honrarias, porque nós queremos elogios, porque nós queremos tapas nas costas, porque nós queremos troféus, porque nós queremos coroas de louro. Nós queremos de alguma maneira ser elogiados pelas nossas boas obras. Mas a salvação não é pelas obras, a salvação é pela graça. E não qualquer graça, mas uma graça super abundante. Como nós temos percebido e visto aqui ao longo de nossa exposição, o contexto da Reforma Protestante, o estopim da Reforma Protestante se dá quando Martim Lutero está estudando a carta aos Romanos e ele que era alguém extremamente perturbado, ele que era alguém que tinha seus próprios desafios em relação à graça de Deus, o entendimento do Evangelho, ele que se culpava, ele tinha um profundo senso de culpa em si, ele não se via livre dessa culpa do pecado, ele não se via livre desse mal que lhe acometia. Isso perturbava a mente dele de uma maneira terrível. E por causa disso, ele, ao se deparar com Romanos 1, verso 17, dizendo que o justo viverá da fé, que a justiça ela é encontrada em Deus, que essa dádiva, a justificação, não é alcançada pelos méritos humanos, ali há uma mudança radical na vida dele. E certo autor, citado aqui nesse livro que eu estou fazendo menção para vocês, o Evangelho Maltrapilho, certo autor chamado Robert Capon, que Brennan cita aqui, ele diz algo a respeito da Reforma Protestante muito interessante. Ele diz assim: a Reforma foi uma ocasião em que os homens ficaram cegos, embriagados por descobrir no porão empoeirado do medievalismo tardio uma adega repleta de graça envelhecida, 1500 anos com teor alcoólico 100%,
garrafa após garrafa de pura escritura destilada, um gole da qual bastava para convencer qualquer um de que Deus nos salva sem precisar de ajuda. O Evangelho, a palavra do Evangelho, depois de todos aqueles anos, todos aqueles séculos, de tentar elevar-se ao céu, procurando-se com a perfeição de seus cadarços, tornou-se repentinamente um anúncio direto de que os salvos já estavam em casa mesmo antes de começarem. A graça deve ser bebida pura, sem água, sem gelo e seguramente sem água tônica. Não se permite que nem bondade, nem maldade, nem as flores se desabrochem na primavera da superespiritualidade entrem no preparado. Ele, de maneira bastante singular, descreve a reforma protestante como esse momento da descoberta da graça de Deus, do entendimento do evangelho da graça de Deus, que há muitos séculos já havia sido esquecida, já havia sido abafada pela tradição, pela salvação pelas obras, pelas bulas papais, pela adoração e o culto às imagens, e tantos outros fatores que a igreja estava submetida, estava vivendo, estava batendo e prestando continência. Mas a partir do momento em que há uma iluminação do Espírito Santo sobre a palavra de Deus, a graça de Deus é exaltada. A graça de Deus, ela é revelada ao homem. E diante da graça de Deus, nós percebemos, nós entendemos que não existe outra maneira, outro modo de nós nos aproximarmos de Deus a não ser pela graça de Deus. E a graça é o que é a causa da nossa salvação. É por causa da graça de Deus que nós temos condições de nos aproximarmos de Deus. Na tradução mais simples da graça de Deus, e você sabe muito bem, é o que? Favor imerecido. O que é a graça? Favor imerecido. Não havia méritos em nós. Quem éramos nós? Nós éramos pecadores, inimigos de Deus, pecamos contra Deus. O pecado criou um abismo entre nós e Deus. E como agora esse homem pecador, esse homem falho, esse homem com tantos erros, pode agora se aproximar novamente de Deus? Por seus próprios méritos? Impossível. Porque até quando nós fazemos coisas boas, ainda podemos estar fazendo coisas boas motivadas por um coração mau. Tamanho o pecado ter entrado na humanidade. O pecado é radical. O pecado atingiu todas as áreas da nossa vida. Nós não temos como eliminar esse mal por nós mesmos. Não tem como. Precisa alguém fazer isso. Precisa de um mediador. Precisa de uma forma, de uma maneira de isso ser extirpado de uma vez por todas. Isso é somente por conta da graça de Deus, da misericórdia de Deus, do amor de Deus sobre as nossas vidas. Mas deixe eu ainda ir mais a fundo a respeito disso. Porque muitas vezes nós achamos que a graça de Deus ela é muito linda de ser falada. Mas afinal de contas, o que eu quero dizer com a graça de Deus? O que é a graça de Deus, afinal de contas? Na confissão de fé, ou no catecismo de Heidelberg, quando eles falam da justiça de Deus, eles dizem as seguintes palavras: como você é justo perante Deus? Somente por verdadeira fé em Jesus Cristo.
Mesmo que minha consciência me acuse de ter pecado gravemente contra todos os mandamentos de Deus, e de não ter guardado nenhum deles, de ser ainda inclinado a todo mal, todavia Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por sua pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado algum, ou jamais tivesse sido pecador, e como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Este benefício é meu somente se eu o aceitar pela fé de todo o coração. Perceba que aqui na confissão ou no catecismo de Heidelberg, a fala expressa: ainda que a minha consciência, ainda que eu saiba, porque eu sei, você sabe. O nosso problema não é falta de conhecer a palavra de Deus. O nosso problema não é falta de conhecer a lei de Deus, de saber o certo e errado. Esse não é o nosso problema. Nós somos inteligentes. Nós temos uma consciência racional que nos faz entender as coisas. A questão não é saber o que é o certo e o errado, a questão é fazer o certo e fazer o errado. A questão é que nós não temos poder em nós mesmos de fazer o certo. Não tem como nós nos salvarmos por nós mesmos. Porque na verdade, quando eu e você cometemos um pecado, pergunta que eu te faço: quantos pecados te tiram do céu? Quantos pecados são necessários para te tirar do céu? Resposta: 1. Se você tropeçar em um, você é réu de todos. Ou seja, como então ser salvo? Por quê? Porque eu peco todo dia, e a Bíblia diz que se alguém diz que não tem pecado, já pecou, está pecando. Porque não tem como eu dizer que não tem pecado. Eu fui desde a minha origem, desde o ventre, eu fui concebido em pecado. Como então me livrar disso? É pela graça. É pela graça. É pela graça de Deus. O que eu e você fizemos? Não fizemos nada. É graça, é bondade, é misericórdia, é amor. Deus olha para o caos, para a realidade que está no mundo e envia quem? Jesus, como nosso Salvador, como nosso mediador. Nós não somos salvos por outro a não ser Cristo. Isso é graça. Isso é graça. Lutero, ainda falando sobre a lei, ele diz algo muito interessante, porque ele diz assim: o principal motivo da lei é fazer que os homens sejam não melhores, mas piores. Quer dizer, ela lhes mostra o seu pecado, para que a partir desse conhecimento eles possam ser humilhados, aterrorizados, esmagados e quebrantados. E dessa forma sejam levados a sair em busca da graça e chegar assim àquele que somente, semente abençoada, Cristo. Nós tivemos aqui uma série falando sobre os 10 mandamentos. E o que são os 10 mandamentos? É a lei. É o certo, é o padrão pelo qual Deus quer que nós venhamos viver. Mas não é a lei que nos salva, quem nos salva é Jesus. A lei nos mostra o quão necessitado nós somos de Cristo. Porque nós somos incapazes, nós não temos condição de cumprir toda a lei. Por isso que Cristo veio para fazer isso. Ele veio para fazer o que eu e você não podíamos fazer. É mediante isso, e eu concluo aqui minha fala, que algo tem que estar claro na minha mente e na sua mente a partir disso. O próprio Brenamin diz as seguintes palavras: o pecador salvo está prostrado em adoração,
perdido em assombro e louvor. Ele sabe que o arrependimento não é o que fazemos para obter o perdão, é o que fazemos porque fomos perdoados. Ele serve para expressão, como expressão de gratidão em vez de esforço para a obtenção de perdão. Portanto, a sequência perdão primeiro e arrependimento depois, e não arrependimento primeiro e perdão depois, é crucial para a compreensão do Evangelho da graça. Tem pessoas que querem méritos até na hora de se arrependerem de seus pecados. Você não se arrepende para que a graça venha sobre a sua vida. Não, você se arrepende porque a graça veio sobre a sua vida. Você não se arrepende para pedir o perdão. Você se arrepende para reconhecer o perdão, porque o perdão já foi liberado sobre a sua vida. Você tem noção do que é isso? É você ter errado, é você ter pecado, é você ter falhado. E quando você chega diante de Deus para pedir perdão, Ele diz lá do alto dos céus: está consumado. Está perdoado. Nada mais pode separar você de mim. A obra foi completa, foi cabal, a minha graça te basta. Esse é o evangelho que nós cremos e pregamos para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês nessa noite, que você possa ser alcançado por essa graça e renda diante dessa graça, em o nome de Jesus. Deus abençoe vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir.